atender a gente. Então vamos só dar uma passada aqui, aí a gente já vai dar uma olhadinha ali no código e ver como é que funciona esse via código. Então, ó, primeira coisa, olha que interessante, que aí traz bem o conceito de desenvolvimento mesmo, né? Desenvolvimento quando a gente está desenvolvendo aí com interface e a questão de genérico. Então, ó, primeira coisa, uma vez que eu instalo a lib do mock, né, que ela não é nativa, ela é uma biblioteca de terceiro, a gente instala ela chama mock, M-O-Q, depois a gente vai dar uma olhada. Eu crio uma instância, e aqui já começa uma curiosidade, ó. Tá vendo que eu crio uma instância, né? Essa instância eu passo para ele no meu genérico aqui a minha interface, ou seja, o meu contrato. A partir de agora, eu tenho um objeto do tipo mock. Então, pensa aqui que eu tenho encapsulado dentro desse cara o meu objeto. Qual que é a vantagem? Deixa eu ver se ele fala alguma coisa. Não. Fui fazendo os negócios e ele me dá agora as ideias e depois vou adicionar alguns textos. Então, aqui, por exemplo, o que acontece a partir desse momento aqui, ó? A partir desse momento, eu tenho uma implementação. Então, eu tenho uma implementação de um objeto que vai representar, ou seja, que é a implementação de a conta bancária. Só que o detalhe é, nesse caso, ele cria um objeto para mim, mas ele não atribui comportamento. Então, voltando aqui, foi mal aí, sempre tem esse negócio, tá? Então, voltando aqui, ó, uma vez que eu instanciei, por exemplo, a conta bancária repositório, que vai representar meu banco de dados, o que eu tenho? Quais são os três métodos que eu tenho dentro dela? Ó, tem um criar conta, tem um atualizar conta e tem um obter conta por CPF. Nesse caso, a partir de agora, eu tenho as implementações desses métodos. Então, existe lá o método criar, obter, atualizar. Porém, eu não tenho o comportamento dela, que é o que eu quero modificar. Lembra que quando a gente utiliza o conceito de mock, é justamente criar esses cenários, então criar cenários ali mocados, né, que a gente fala, para atender comportamento. Quer dizer o seguinte, né, por hora resumindo. Olha, quando eu criar conta, tem uma hora que eu quero que você crie uma conta normal. Beleza, o tal do caminho feliz que a gente fala. Agora a gente vai ali para requisitos não funcionais. Olha, quando eu criar uma conta sem CPF, eu quero banco de dados. Eu estou falando agora não da minha classe, não estou testando ali meu método de serviço, eu estou falando para o meu banco de dados. Quando ele se comunicar com o meu método de perdão, com a minha classe de serviço, eu faço assim, ó, retorna para ele que quebrou uma constraint, cara. Então eu vou lá, dou uma constraint para ele dizendo, ó, você não atendeu aí a condição de criar uma conta porque você não tem o CPF. Então ele vai retornar para a classe de serviço. O que eu ganho com isso? A minha classe de serviço agora ela vai poder tratar esse tipo de cenário. Então, dado o cenário em que o banco de dados me retornou alguma informação do tipo que eu previ, o que eu vou fazer? Sei lá, vou tratar exception, vou mandar um e-mail, aí eu começo a tratar os cenários. Ou seja, a ideia do mock vai ser com que a gente consiga criar cenários. E que cenários? Esses cenários externos. Então, seja de um banco de dados, seja simplesmente de uma classe, seja de sei lá, de uma ideia de criar criptografia. Então, estou gerando ali um certificado de arquivo, de banco de dados, de web service, de qualquer coisa. Então, eu criei. Então, nesse momento aqui, eu tenho uma instância, tá? Logo menos a gente vai ver. Eu tenho as implementações do método, mas eu não tenho o comportamento. E aí, como é que eu tenho o comportamento, então? Aí, a gente tem dentro do mock, então o mock aqui, ó, vamos indo para os conceitos, que depois a gente só vai usar para implementar cenários, tá? O que a gente fez? Repete aqui, tá, galera? Tô repetindo, ó. Criei um método, criei uma instância, tá? Então, eu tenho uma instância, tem aqui um wrapperzinho aí desse método mock. Ele tem já para mim as implementações, mas ele não tem o comportamento. Então, olha o que eu faço aqui. Aqui dentro tem uma expressão lambda, tá? Um delegatezinho, ó. Então, eu tenho aqui dizendo o seguinte, olha, meu mock, tá? Eu quero que ele seja preparado. Então, vamos fazer seus extremos aqui, depois a gente passa aqui por dentro, ó. Eu quero que ele seja preparado para retornar uma instância de uma conta ok, uma conta viva, uma conta que já tem todas as informações preenchidas. Então, o que eu fiz aqui? Eu preparei um dado qualquer, preparei uma conta com CPF, preparei uma conta com saldo, criei uma instância e aí, voltando aqui para a gente ver, ó, então eu falei mais ou menos assim, ó, prepara a minha conta, depois a gente vai destrinchar isso um pouco mais, tá? Vendo ali em exercícios, prepara para mim uma conta, que é o seguinte, quando alguém chamar criar conta com qualquer condição, ou seja,
para mim pouco me importa, como a gente vai se acostumando, se tá, pelo menos eu falo por mim, tá? No começo parece estranho, falar assim, mas porra, caraca, eu não tô passando nada, ele tá me dando... Exato. A minha preocupação aqui não tá na entrada de um dado, ela tá justamente na saída. Eu tô falando mais ou menos o seguinte, ó, não me importa como, o que foi passado, me retorna sempre essa conta aqui. Isso já é um cenário para mim, né? Ao mesmo que eu poderia fazer uma condição aqui onde eu retornasse uma conta com saldo zero. Então, essa etapa aqui eu estou falando da parte de quem? Do meu banco, porque minha preocupação era minha regra de negócio, meu serviço. Então, aqui, destrinchando, eu falei, prepara. Tá vendo que, né, aí aqui é uma expressão lambda, um delegate, tá? Então, esse cara me passa aqui uma instância desse meu objeto aqui tipado, tá? Em genérico. Então, eu posso acessar qualquer método lá dentro. Então, o R representa para mim a instância desse cara. R. Criar conta. O meu cara aqui, ele recebe, né, num construtor uma conta, e aí depois eu vou apresentar isso aqui para vocês. Então eu só estou dizendo para mim, ó, eu não me importa o parâmetro aí, por hora vamos ficar assim que foi passado, retorna uma conta ativa. Então olha o que eu faço. Crio uma instância, preparo o cenário. Aqui quais cenários eu poderia preparar? Um monte. Poderia, por exemplo, imagina num cenário onde eu falo, puta cara, e se eu chamar o banco de dados numa query e essa query me retornar null? Opa, beleza. Você vai criar uma condição, então você vai preparar, né, fazer um setup aí de alguma coisa e dizer para ele, ó, dadas as condições aqui, que no caso é qualquer coisa, me retorna nulo. E aí eu tenho condições de ir lá no meu código falar, opa, quando o banco retornar nulo, eu vou fazer tal situação. Então isso é muito legal mesmo, porque combinado aí com os testes unitários, mais uma vez a gente cai lá, né, no que a gente fez outra vez, nos testes de aceitação. Ou seja, olha, se voltar nulo, poxa, vou dar um tratamento, sei lá, vou lançar um exception, vou informar o usuário, não sei. Aí a gente faz o tratamento disso daí, beleza? Então, criamos um objeto, tá? Preparamos esse objeto com o cenário que eu quero, ok? E aí, dentro desse cenário, como a gente falou, a gente pode atender uma série de coisas, né? Esse método it aqui, ele é uma classe estática, então ele é uma classe aí onde é um helper, podemos dizer assim, né? Que eu consigo simular condições. Quais? Qualquer condição. Então, por exemplo, aqui, ó, tá vendo? Essa condição aqui eu tô falando o seguinte, ó. Cria uma conta onde qualquer conta que me passar, me retorna um objeto qualquer. No caso ali, vamos imaginar. Opa, peraí que apitou aqui, aí eu fico perdido nisso, cara. E agora tem um monte de tela. Peraí, galera. Não, acho que foi lugar nenhum, não. Tô viajando. Ah, tá, tranquilo. Então, né? Aí aqui a gente retornou o objeto. Um objeto qualquer, vamos imaginar um objeto ok, um objeto válido. E aqui um cenário onde eu tenho uma condição. Ó. Repara que eu vou criar um cenário, dada um cenário exato. Aqui talvez não faça muito sentido, né? De conta aqui por ID, por exemplo. Mas imagina um cenário onde eu fico preparando por uma determinada condição. Puta, meu, toda vez que, sei lá, um determinado web service, a gente podia ir para o web service, que ele me retornar uma condição X, ou seja, quando vier essa condição, eu quero sempre que retorne tal objeto. Então, nesse caso, não precisa ficar preso com isso, tá, galera? Porque aqui são os cenários. A hora que a gente começar a falar sobre o ideal é ter ideia de como eu uso, tá? Porque são cenários. Então, por mais que fizesse aqui 20 mil cenários, pode ser que aí caiu no 20.001 lá, o seu cenário era um cenário novo, por isso que é bom entender. Então aqui, enquanto eu fiz qualquer coisa, aqui eu fiz uma condição mais refinada para esse cenário aqui. Que qual que é a condição? Olha, se chamar o método obter conta por ID, retorna determinado objeto. Se chamar uma conta por um determinado CPF, retorna determinada coisa. Ou, por exemplo, imagina num cenário onde a gente tem, deixa eu ver, onde a gente tem uma condição de um valor booleano, não, de funções. Imagina, eu estou construindo uma aplicação, essa aplicação é um admin, e dado nessa entrada de admin, eu retorno objetos do tipo. Então, por exemplo, se um cara for do tipo admin, ou se ele for do tipo editor, ou se ele for do tipo manager, eu vou dar determinada saída para isso. Então, o que eu tenho que reparar é, eu crio um objeto, eu preparo esse objeto e dou uma saída para esse objeto, beleza? E aí, depois de feito esse meu objeto, porque quando eu construo um objeto aqui, né, eu dou uma instância,
A bem da verdade, eu não tenho ainda o meu objeto. Eu tenho um objeto do tipo mock, né? Ele está genérico aqui. Só que o que eu quero pegar é uma instância minha, porque minha classe de serviço ela não aceita qualquer coisa. Ela aceita uma implementação de conta bancária repositor. Então aí nesse caso aqui, quando eu dou lá, né, na propriedade .object, ele vai retornar exatamente o meu objeto. Então nesse caso agora, eu tenho aqui uma conta bancária repositor que quando for chamada, vai me retornar, por exemplo, quando for chamada ali, já que eu preparei ela, o criar conta, ela vai retornar um criar conta para mim. Beleza? E aí, deixa eu ver, último é. E aí, por último, né, uma outra coisa que a gente tem dentro do mock também que é bem interessante, são métodos de verificação. Então, por exemplo, dadas condições, e a gente já vai simular todas elas, todas essas que a gente está falando aqui, dado algumas condições, o que eu posso fazer? Poxa vida, né? Imagina lá dentro do meu método criar conta que ele tem, por exemplo, isso que a gente está falando. Se o CPF for vazio, eu vou lançar um exception. Ok, lancei um exception, bacana, estou contente, meu teste unitário bateu porque ele estava esperando que lançasse uma exception e lançou um exception. Mas muitas das vezes, né, para quem nunca passou por isso, ou cai num if, né, no caso do exception vai ser difícil acontecer, mas cai num if e sem querer, ao invés de você parar a sua execução, por isso que é bom usar exception ao invés de a gente ficar caindo em cadeias de if, quando eu talvez por não prestar atenção ou qualquer coisa desse tipo, eu corro o risco de cair ainda assim no meu método. Então imagina que eu fiz uma validação, mas eu não interrompi o fluxo da execução. Acabei deixando o negócio executar. E quando foi executar, o que aconteceu? Puta, executou, sei lá, executou e não deveria executar. Ou nesse caso aqui, imagina que eu chamei um método num teste unitário, onde eu tenho uma parte que é salvar, né? No caso aqui, o criar conta ele salva no banco de dados. E por algum descuido também salvou, criou, o salvar era chamado 2 vezes, mas eu nem tinha me ligado nisso. Então olha o teste que eu estou fazendo aqui, né? Só para a gente finalizar aí um pouco para a prática. Olha o teste que eu estou fazendo. Então a gente criou um mock, criou as condições para esse mock e chamou. Eu quero garantir ou eu quero verificar que esse método criar conta, quando eu chamei o método que eu estou testando aqui, né, que é o criar conta, só chamou uma única vez ele. Ele não chamou duas ou N, né? Eu tenho várias chamadas aqui que eu posso fazer. Eu posso fazer de N vezes, posso fazer de uma, duas, posso fazer um quantitativo aí para calcular. Então, o interessante e o bacana dessa condição de verificar é justamente para isso. Seja em alguns cenários a gente usa ela porque não tem retorno, porque quando você não tem retorno, você só quer saber se o método foi chamado e beleza. Ou nesse cenário, puta meu, se tiver um if aqui, eu tenho que garantir que nunca chame isso daqui, porque senão eu vou ter problema, eu tenho que fazer rollback das coisas no banco de dados, eu não estou preparado para isso. Então, métodos de verificar ajudam a gente nesse cenário, beleza? E aí foi a apresentação do mock. Vamos para a parte prática. Deixa eu ver se tem alguma... Eu não sei mais onde fala alguma coisa. Mas vamos lá. Ó. Então, só para recapitular. A gente falou problemas em geral. Problemas, eu diria mais dificuldade, né? Nem problema. Depois eu vou até mudar. Dificuldades para teste é a questão de acoplamento. Por isso que a gente vê em muitas literatura ao tal do baixo acoplamento e tal. Por quê? Quando eu estou acoplado fica difícil fazer essa coisa, né, de eu simular situações diferentes, porque eu estou preso àquela implementação ou preso àquele contrato. A gente falou da questão de como é que a gente soluciona isso por meio de polimorfismo, exemplo aí de repositório. A gente falou de mock. Qual que é a ideia de mock de forma bem simplificada? Eu simular, eu criar um dublê, eu criar um fake, eu criar uma condição. Como? Pouco importa, a lógica é sua. Porém, no dia a dia, muito mais prático o uso de framework. E aí falando do mock, lógico, tem um monte de outras coisinhas de mock aí, tá? Também dá pra falar, principalmente porque mock tem algumas outras condições que também cria certa dificuldade, né? Mas de maneira geral, a gente está falando aqui do uso do mock, ali começando a usar o mock ali para desmistificar o uso do mock. Então o que eu faço? Eu crio uma instância do meu mock, eu preparo ele, preparo como? Preparo de acordo com o cenário. Aqui é uma ideia, então também não tem que me apegar a isso daqui, mas eu tenho que entender o propósito e o valor disso daqui. Então eu preparo. O que é preparar? Eu dizer que eu vou receber alguma coisa e eu vou fazer a saída de alguma coisa. Dada essa preparação, o que eu posso fazer? Criar muitas condições, resume nisso, né? Então, se entrou isso, se entrou aquilo, se fosse desse jeito, se fosse daquele, então eu consigo fazer esse comportamento. Por que eu estou falando de fazer esse comportamento todo? Porque no fim da verdade, eu não estou preocupado
com o banco de dados? Cara, no dia a dia o banco de dados tem mais é que funcionar, e se não funcionar, eu vou ter preparado para isso. Eu quero criar essas simulações para atender o meu desacoplamento. Então, assim, ó, dado uma condição, minha classe de serviço aqui, minha classe de regra de negócio, ela tem que se comportar de acordo com o que eu espero, beleza? Então, o resumo disso é crio, preparo e uso isso daí.